Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você não está vivendo uma única realidade. Você está mudando de realidade a cada segundo. E o mais estranho, você nunca percebeu isso, porque te ensinaram que existe um mundo fixo, uma vida fixa, um destino definido. Mas isso é a maior ilusão que você já aceitou. Nada do que você chama de realidade é sólido, é estável ou permanente. Tudo muda o tempo todo. E não é o mundo que está mudando, é você que está mudando de versão. Agora pensa comigo, e se cada decisão sua, cada emoção, cada pensamento não estivesse criando a sua vida, mas escolhendo, qual versão dela você vai experimentar? E se neste exato momento existirem infinitas versões de você, vivendo vidas completamente diferentes? Uma com dinheiro, outra sem, uma confiante, outra travada, uma realizada, outra perdida, e você está pulando entre elas, sem nem perceber. Isso não é teoria, isso não é motivação barata, isso é estrutura da realidade. E por algum motivo, ninguém te explicou isso assim, porque quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar controlar o mundo e começa a controlar sua frequência. E é exatamente aqui que começa o jogo de verdade, porque existe um princípio tão simples e tão poderoso que foi distorcido por séculos. Eles chamavam de fé. Mas não é o que você pensa. Antes de te mostrar isso, você precisa entender uma coisa. Se a realidade muda o tempo todo, então existe uma base, um código, uma estrutura invisível por trás de tudo. E quando você entende isso, você não só muda a sua vida, você muda a realidade que está vivendo. Agora fica comigo, porque o primeiro segredo é o que eles mais tentaram esconder. O universo não é físico, ele é mental. E se o universo é mental, isso muda tudo. Significa que nada começa fora, nada começa no mundo, nada começa nas circunstâncias, tudo começa dentro de você. E cada experiência que você vive, cada pessoa que aparece, cada oportunidade ou bloqueio, não nasce no acaso, nasce na sua mente. Mas não só na sua mente consciente, na parte mais profunda, na parte que você não observa, na parte que já está programada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se a sua mente é o ponto de origem, por que sua vida às vezes parece fora de controle? Por que você pensa positivo e mesmo assim tudo trava? Por que você quer mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões? Não é falta de esforço, não é azar e muito menos destino. É porque existe um filtro dentro de você decidindo tudo antes de você perceber. Um filtro silencioso, automático, que interpreta a realidade por você. E esse filtro define qual versão da realidade você acessa. É aqui que quase todo mundo erra. As pessoas tentam mudar o mundo, tentam mudar resultado, tentam forçar situações, mas continuam com a mesma frequência interna. E frequência sempre vence intenção. Sempre. Você não vive o que você quer, você vive o que você é, em nível vibracional. E isso pode parecer duro, mas é libertador, porque no momento em que você entende isso, você para de lutar contra a realidade e começa a mudar a origem dela. Agora escuta isso com atenção. Você não está preso, você não está atrasado, você não está quebrado, você está apenas sintonizado na versão errada. E mudar isso não é sobre esforço, é sobre consciência, é sobre perceber o que você está emitindo, o que você está sustentando, o que você está repetindo sem perceber, porque toda a realidade que você vive hoje já foi um padrão interno ontem, e se você não muda o padrão, você não muda a realidade, simples assim. Mas calma, porque isso não é o final, isso é o começo, porque existe um mecanismo ainda mais profundo operando por trás disso tudo, algo que está ativo 24 horas por dia, mesmo quando você não está prestando atenção, algo que literalmente está moldando sua vida, agora. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para a sua realidade do mesmo jeito. Mas antes de continuar, faz o seguinte, comenta aqui embaixo. Eu estou pronto para mudar minha frequência, mas comenta de verdade. Não é só escrever,
é decidir. E se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora, porque o que você vai entender nos próximos minutos não é conteúdo comum. É o tipo de conhecimento que muda a forma como você enxerga tudo e, principalmente, a forma como você vive. Agora fica comigo, porque o próximo passo é onde a maioria das pessoas perde o controle, sem nem perceber. O verdadeiro responsável por 95% da sua realidade, o verdadeiro responsável por quase tudo que você vive não é o mundo, não são as pessoas e nem as circunstâncias. É uma parte de você que você raramente observa, o seu subconsciente. Enquanto você acredita que está decidindo, escolhendo, controlando, a maior parte da sua vida já foi definida antes do pensamento, antes da reação, antes da escolha consciente. Existe um padrão rodando, silencioso, automático, constante. E esse padrão não está baseado no que você quer, está baseado no que você acredita. E aqui está o ponto mais importante. Você não acessa a realidade que deseja, você acessa a realidade que corresponde às suas crenças mais profundas. Agora pensa nisso. Se você carrega dentro de você, mesmo que inconscientemente, a ideia de escassez, de insegurança, de dúvida, não importa o quanto você tente mudar externamente, você sempre vai voltar para uma versão da realidade que confirma isso, porque o subconsciente não questiona, ele não analisa, ele não julga, ele apenas executa. Ele pega aquilo que foi repetido, sentido, aceito e transforma em padrão. E esse padrão vira frequência. E essa frequência define tudo, desde as decisões que você toma até as oportunidades que você enxerga, desde as pessoas que entram na sua vida, até as situações que se repetem. Nada disso é aleatório. Tudo está sendo filtrado, selecionado, organizado, de acordo com o que já está dentro de você. E o mais curioso é que a maioria dessas programações não foi escolhida por você, foram instaladas desde cedo. Palavras, experiências, ambientes, repetições. Tudo isso foi moldando a forma como você vê o mundo e, principalmente, a forma como você se vê. E essa autoimagem vira comando. Se você se vê limitado, você age limitado. Se você se vê inseguro, você reage com insegurança. Se você se vê incapaz, você evita, trava, recua, mesmo sem perceber. E então você olha para a sua realidade e acredita que ela confirma quem você é, quando na verdade ela foi criada a partir do que você acreditava ser. Esse é o ciclo, invisível, mas extremamente poderoso. E é por isso que muitas pessoas tentam mudar a vida inteira sem sair do lugar. Porque tentam mudar comportamento, sem mudar programação. Tentam mudar resultado, sem mudar identidade. E enquanto a identidade não muda, o padrão continua. Agora entende isso com clareza. O subconsciente não cria o futuro. Ele repete o passado. Ele pega tudo que foi registrado e projeta de novo, com pequenas variações, mas sempre dentro do mesmo espectro. É por isso que a vida parece girar em círculos. Mesmos tipos de problemas, mesmos tipos de emoções, mesmos tipos de resultados. Não é coincidência, é repetição. Mas existe um ponto de ruptura, um momento em que você percebe que não precisa mais continuar nesse ciclo, porque se o subconsciente pode ser programado, ele também pode ser reprogramado. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro mudou. E quando o filtro muda, a realidade que você acessa também muda. Esse é o primeiro nível de controle real. Não sobre o mundo, mas sobre o mecanismo que decide qual versão dele você vive. E isso ainda é só a base, porque existe uma força que ativa esse sistema, uma força que transforma pensamento em realidade, com velocidade, uma força que não depende de lógica, nem de esforço, algo que vai muito além de acreditar, algo que os antigos chamavam de fé, mas não da forma como te ensinaram. Existe uma diferença profunda entre acreditar em algo e saber, e é
é essa diferença que muda completamente o resultado. A maioria das pessoas acredita, mas não sabe, e essa diferença muda tudo, porque acreditar ainda carrega dúvida, ainda carrega espera, ainda carrega a sensação de que algo está distante. Agora, quando você sabe, não existe distância, não existe talvez, não existe esforço, existe alinhamento, existe certeza, e é isso que realmente ativa o processo. O que chamaram por séculos de fé nunca foi sobre religião, nunca foi sobre pedir, nunca foi sobre esperar que algo aconteça. Sempre foi sobre estado interno. Um estado onde você não questiona, você não força, você não tenta convencer a realidade. Você simplesmente já está na frequência daquilo. E quando isso acontece, a realidade responde. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. Esse é o ponto que quase ninguém entende. A realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você sustenta como verdadeiro. E isso acontece o tempo todo, sem pausa, sem julgamento, sem exceção. Agora observa isso. Quando você pensa em algo que deseja, mas sente dúvida, ansiedade ou falta, o que você está realmente emitindo não é o desejo, é a ausência dele. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sente como real. Por isso muitas pessoas afirmam, visualizam, pensam positivo, mas continuam presas no mesmo lugar, porque no fundo, a frequência não mudou, o padrão continua o mesmo. E enquanto isso não muda, nada muda. Agora, quando você entra em um estado de certeza, não uma certeza lógica, mas uma certeza sentida, tudo se reorganiza, sua percepção muda, suas decisões mudam, sua postura muda e automaticamente as respostas da realidade também mudam, porque você não está mais tentando alcançar algo, você já está vivendo como alguém que tem, e isso muda completamente o jogo. É aqui que a fé deixa de ser conceito e se torna mecanismo. Não é acreditar que algo vai acontecer, é se posicionar internamente, como se já estivesse acontecendo, sem resistência, sem contradição, sem conflito interno. E quando isso acontece, algo começa a acelerar, porque existe um elemento que dá vida a tudo isso, algo que amplifica, intensifica e acelera o processo. Sem isso, a intenção não se sustenta. Sem isso, a mudança não se mantém. Sem isso, a frequência oscila. Esse elemento é a emoção, não como reação, mas como energia, como força ativa, como combustível real da transformação. Porque pensamento sozinho não cria nada, mas pensamento com emoção se torna comando, e é exatamente aqui que a maioria perde o controle, sem perceber, porque sente coisas, sem escolher o que sentir, e cada emoção sustentada está moldando a próxima versão da realidade, quer você perceba ou não. A emoção é o que transforma tudo em movimento. Sem ela, o pensamento não passa de intenção, não ganha força, não ganha direção, não ganha vida. Mas quando existe emoção, tudo muda, porque a emoção não é apenas algo que você sente, ela é um sinal, uma frequência, uma linguagem, e é através dessa linguagem que a realidade responde. Agora observa isso com atenção. Você pode pensar em algo positivo, repetir frases, tentar manter o foco, mas se por dentro existe medo, dúvida ou tensão, é isso que está sendo transmitido, e é isso que retorna, porque a emoção sempre fala mais alto que o pensamento, sempre. Ela é mais profunda, mais intensa, mais dominante, e o sistema inteiro responde a ela. Por isso, duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa, mas obter resultados completamente diferentes. Uma está alinhada emocionalmente, a outra não. E esse desalinhamento cria ruído, cria conflito interno, e esse conflito quebra a frequência. Agora entende isso. A emoção não serve só para reagir ao que acontece, ela serve para definir o que vai acontecer. Quando você sente como se algo já fosse real, você elimina a distância entre você e aquilo. Você não está mais tentando chegar, você já está dentro. E isso reorganiza tudo. Sua mente para de buscar, seu corpo para de resistir, sua energia para de oscilar e entra em coerência. E coerência é poder, porque quando pensamento, emoção
e sensação estão alinhados. O sinal que você emite é claro, direto, sem interferência, e a realidade responde com a mesma clareza. Agora pensa no contrário. Quando você quer algo, mas sente que não tem, que não pode, que não é capaz. O que acontece? Você cria um estado de falta, e esse estado vira padrão, e esse padrão vira frequência, e essa frequência define o que você acessa, não porque o mundo está contra você, mas porque você está emitindo uma versão que não inclui aquilo, e isso é automático, constante, ininterrupto. Você não desliga isso, você só muda, e essa mudança começa quando você percebe que pode escolher o que sentir, não negar emoções, mas direcionar, transformar, redirecionar energia. Raiva pode virar ação, medo pode virar foco, insegurança pode virar consciência. Nada precisa ser descartado, tudo pode ser usado, desde que você não permaneça no estado que limita, porque o que você sustenta se fortalece, e o que se fortalece se manifesta. Agora, entra um ponto ainda mais profundo. A emoção não atua sozinha, ela precisa de uma base, um campo, um padrão contínuo, algo que sustenta essa emissão o tempo todo. E esse campo é a sua vibração, não como conceito, mas como estado constante. Aquilo que você é na maior parte do tempo. Porque não é sobre um momento isolado, é sobre o que você mantém. É isso que define qual realidade você está sintonizando. E quando você entende isso, você percebe que não está criando algo novo. Você está apenas mudando de estação, ajustando a frequência e acessando uma versão diferente daquilo que já existe. E é exatamente aqui que o controle real começa. Não sobre o mundo, mas sobre o nível em que você se posiciona dentro dele. E quando você começa a observar a sua vibração, tudo fica mais claro, porque não é algo que você ativa de vez em quando, não é algo que você usa só quando precisa, é algo que está acontecendo o tempo inteiro. Cada pensamento que você repete, cada emoção que você sustenta, cada interpretação que você faz, tudo isso constrói um padrão, e esse padrão se torna a sua frequência dominante. Agora entende isso com precisão. Não é o que você faz uma vez que define sua realidade. É o que você mantém sem perceber, porque a realidade não responde a picos, ela responde à consistência. Se por alguns minutos você se sente confiante, mas passa o resto do dia em dúvida, qual estado você acha que está prevalecendo? Se você visualiza algo positivo, mas vive preocupado com o oposto, qual sinal está sendo emitido com mais força? É isso que define o resultado. Sempre. A vibração dominante vence. E por isso muitas pessoas sentem que estão fazendo tudo certo, mas nada muda, porque estão olhando para ações isoladas e ignorando o padrão contínuo. Agora, aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa lutar contra a realidade atual. Você não precisa consertar tudo. Você não precisa eliminar todos os problemas. Você precisa mudar de frequência. E isso não acontece forçando, acontece ajustando, acontece percebendo. Acontece escolhendo conscientemente o estado que você quer sustentar. E no início, isso parece sutil, quase imperceptível, mas com o tempo se torna dominante. E quando se torna dominante, a realidade começa a acompanhar. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você deixou de sustentar a versão antiga. Agora entra um detalhe que quase ninguém percebe. A vibração não é só interna, ela se expressa na forma como você fala, na forma como você reage, na forma como você se posiciona. E essas expressões retroalimentam o estado. Se você fala como alguém inseguro, você reforça insegurança. Se você reage como alguém limitado, você mantém limitação. Mas quando você começa a agir, mesmo antes de ver resultado, como alguém alinhado, algo muda. Não externamente primeiro, internamente. E isso altera o campo, altera a emissão, altera o padrão. E então o externo acompanha, sempre nessa ordem. Primeiro o estado, depois a experiência, nunca o contrário. E quando você tenta inverter isso, você entra em esforço, em frustração, em repetição.
Agora existe um ponto ainda mais profundo, algo que faz tudo isso acontecer de forma instantânea, sem intervalo, sem transição lenta, algo que não depende de tempo, porque não está preso a ele. O tempo, da forma como você percebe, não é uma linha, não é uma sequência fixa, é uma construção da mente, uma forma de organizar experiências, mas na estrutura real, tudo já existe, todas as versões, todas as possibilidades, todas as realidades, simultaneamente. E o que você chama de passar do tempo é apenas o seu movimento entre essas versões. Você não está indo do presente para o futuro, você está mudando de um presente para outro, constantemente. E isso acontece tão rápido que parece contínuo, mas não é. São saltos, micromudanças, frame por frame, realidade por realidade, e cada salto é definido pela sua frequência. Por isso o tempo parece acelerar ou desacelerar. Por isso, algumas mudanças parecem impossíveis e outras acontecem de repente. Não é o tempo que mudou, foi a frequência. E quando a frequência muda de forma clara, a realidade também muda, sem precisar esperar, sem precisar chegar lá, porque o lá já existe. E quando você entende isso, você para de projetar o que quer no futuro e começa a acessar no agora, não como expectativa, mas como estado. E esse é o ponto onde tudo se transforma, porque você deixa de ser alguém tentando criar algo e passa a ser alguém escolhendo o que já está disponível. E isso redefine completamente a forma como você vive, a forma como você decide, a forma como você percebe tudo ao seu redor. Porque se tudo já existe e você apenas muda de versão, então existe uma última coisa que precisa ficar absolutamente clara. Você não está dentro da realidade, você está projetando ela. E quando você entende que está projetando a realidade, a forma como você enxerga tudo muda, porque você deixa de olhar para o mundo como algo externo, separado, fixo, e começa a perceber que tudo ao seu redor é um reflexo, não perfeito, mas coerente, coerente com o que você sustenta internamente. Agora pensa nisso, se a realidade é uma projeção, então ela não começa fora, ela não começa nos acontecimentos, ela não começa nas pessoas, ela começa em você, na forma como você interpreta, na forma como você reage, na forma como você se identifica e principalmente naquilo que você aceita como verdade, porque aquilo que você aceita como verdade se torna a base. E essa base define o que você percebe, define o que você filtra, define o que você reforça, e então você olha para fora e acredita que aquilo é o mundo, quando na verdade é apenas uma versão dele, uma versão compatível com o que você está emitindo. E isso explica algo que muitas pessoas nunca entenderam, porque duas pessoas vivem situações completamente diferentes, mesmo estando no mesmo ambiente, porque uma vê oportunidade e outra vê bloqueio. Porque uma cresce e outra permanece parada. Não é sorte, não é privilégio, é frequência, é percepção, é estado interno. Agora existe um detalhe ainda mais profundo. A realidade não te mostra quem você quer ser, ela te mostra quem você acredita ser. E enquanto essa identidade não muda, o reflexo continua o mesmo. Mesmo que você tente ajustar externamente, mesmo que você force mudanças, mesmo que você insista, porque o reflexo não responde ao esforço, responde à identidade. E identidade não é o que você diz sobre si, é o que você sente ser, é o que você assume sem questionar, é o que você repete internamente, todos os dias. E isso se manifesta em tudo, na forma como você se posiciona, na forma como você fala, na forma como você reage. E essas pequenas expressões reforçam o padrão, e o padrão mantém a realidade. Agora entende o ponto central. Você não precisa mudar o mundo, você precisa mudar quem você é dentro dele. Porque quando isso muda, o reflexo não tem escolha. Ele se ajusta, ele reorganiza, ele acompanha. E isso não acontece como um evento isolado. Acontece como consequência, natural, automática, sem esforço forçado. E é por isso que tentar controlar tudo fora nunca funciona. Porque você está tentando alterar o reflexo, sem mudar a origem. Agora, quando você muda a origem,
tudo se realinha, situações começam a fazer sentido, pessoas começam a se reposicionar, oportunidades começam a aparecer, não como mágica, mas como compatibilidade. Você passa a acessar uma versão onde aquilo já é possível, e então parece que o mundo mudou, mas não foi o mundo, foi você que mudou de versão dentro dele. E esse é o ponto mais importante de todos. Você não está preso a uma única realidade, você não está limitado a uma única história, você não está condenado a repetir o mesmo padrão, você está constantemente escolhendo, mesmo sem perceber. A diferença é que agora você sabe, e quando você sabe, você não reage mais da mesma forma. Você não aceita mais tudo automaticamente. Você começa a observar, a ajustar, a escolher com consciência. E é exatamente aqui que o controle real começa. Não como domínio externo, mas como alinhamento interno. Você para de tentar mudar o que vê e passa a mudar o que emite. E quando isso acontece, a realidade deixa de ser um problema e se torna um reflexo ajustável, algo dinâmico, algo responsivo, algo que acompanha você. E nesse momento, você deixa de viver no automático e começa a viver com direção, porque entende que cada pensamento, cada emoção, cada estado não é só algo passageiro, é uma escolha. E cada escolha é um salto, um movimento, uma mudança de versão. E a partir daqui, nada mais é aleatório. Tudo passa a ser resposta, tudo passa a ser coerente, tudo passa a refletir quem você decidiu ser. E quando você assume isso, de verdade, não existe mais dúvida, não existe mais espera, não existe mais tentativa, existe posicionamento, existe alinhamento, existe consciência. E isso é o que transforma completamente a forma como você vive. Porque no final, a realidade nunca foi algo que acontece com você. Ela sempre foi algo que acontece através de você. E quando você entende isso, você deixa de ser espectador e assume o único papel que sempre foi seu, o de criador. E quando você assume esse papel de criador, algo muda de forma definitiva. Porque você para de buscar respostas fora e começa a observar o que está emitindo. Você para de reagir automaticamente e começa a escolher conscientemente. E isso muda tudo, não de forma lenta, mas de forma estrutural. Porque a partir desse momento, cada pensamento deixa de ser aleatório, cada emoção deixa de ser impulsiva, cada reação deixa de ser inconsciente. Tudo passa a ter direção. Agora existe clareza. Agora existe intenção, agora existe presença. E é exatamente isso que rompe o padrão antigo, porque o automático só continua enquanto você não percebe. No momento em que você observa, você interrompe. No momento em que você escolhe, você redireciona. E no momento em que você sustenta, você transforma. Simples assim. Mas não fácil, porque o maior desafio não é entender, é manter. É sustentar o estado, mesmo quando a realidade antiga tenta puxar você de volta. E isso vai acontecer, situações vão surgir, dúvidas vão aparecer, padrões antigos vão tentar se repetir. E nesse momento, existe um ponto de decisão. Você volta para o automático ou mantém o novo estado, porque toda mudança de frequência gera resistência, não do mundo, mas do padrão antigo. É como um elástico. Você puxa para um lado e ele tenta voltar, mas se você sustenta, ele se adapta. E é exatamente isso que acontece. No início, parece instável, oscila, vai e volta, mas com repetição, com consciência, com escolha, o novo estado se torna natural. E quando se torna natural, ele vira dominante. E quando vira dominante, a realidade acompanha, sem esforço, sem luta, sem necessidade de provar nada. Agora existe alinhamento. E alinhamento é o ponto onde tudo flui, onde decisões ficam claras, onde ações são naturais, onde oportunidades aparecem sem forçar, porque você não está mais tentando encaixar algo, você está compatível com aquilo. E isso muda completamente a experiência. Agora não existe mais aquela sensação de estar perdido, ou atrasado, ou fora do caminho, porque você entende que o caminho não está fora, está na frequência que você sustenta, e cada ajuste interno reposiciona você,
reposiciona sua percepção, reposiciona sua realidade. E isso acontece no agora, sempre no agora, nunca depois, nunca quando algo acontecer, nunca quando alguém mudar. É sempre aqui, sempre neste momento, porque é aqui que você decide, é aqui que você escolhe, é aqui que você muda. E quando você realmente entende isso, você para de esperar a vida acontecer e começa a viver de forma ativa, consciente, intencional, sem precisar controlar tudo, sem precisar prever tudo, sem precisar ter todas as respostas, porque você confia no processo, confia no alinhamento, confia na frequência que está sustentando, e isso gera algo que antes parecia distante: leveza, clareza, direção. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você mudou a forma de se relacionar com tudo. Agora você não reage ao caos, você se mantém estável. Agora você não se perde na dúvida, você observa e ajusta. Agora você não se define pelos resultados, você se define pelo estado, e o resultado se torna consequência, natural, automática, inevitável. E então você percebe algo que sempre esteve ali, mas nunca foi visto com clareza. Você nunca esteve preso, nunca esteve limitado, nunca esteve desconectado. Você apenas estava operando, sem consciência do que estava fazendo. E agora, isso mudou. Agora você sabe. Agora você vê, agora você escolhe. E quando você escolhe com consciência, a realidade responde, não como surpresa, mas como reflexo. E esse reflexo começa a confirmar algo dentro de você, algo que já não é mais teoria, nem crença, nem possibilidade, mas experiência direta, clara, inquestionável, que você sempre foi o ponto de origem de tudo, e que a partir daqui não existe mais volta para o automático, porque uma vez que você vê, você não consegue mais não ver, e isso muda tudo. E quando tudo isso se encaixa, você começa a perceber a realidade de um jeito completamente diferente. Antes, parecia que as coisas simplesmente aconteciam, sem explicação, sem controle, sem padrão. Agora, você começa a enxergar conexão, coerência, resposta. Você começa a notar que nada é isolado, nada é aleatório. Tudo tem relação com o estado que você sustenta, com a forma como você pensa, com a forma como você sente, com a forma como você se posiciona internamente. E essa percepção muda completamente a forma como você vive, porque você deixa de reagir no automático e passa a observar, passa a questionar, passa a escolher. Situações que antes te tiravam do eixo, agora se tornam sinais, indicadores, reflexos claros do que ainda está ativo dentro de você. E ao invés de lutar contra isso, você usa como ajuste, usa como direção, usa como ferramenta de consciência, porque cada desconforto revela algo, cada repetição aponta um padrão, cada bloqueio mostra uma frequência que ainda está sendo sustentada. E quando você olha dessa forma, tudo deixa de ser problema e passa a ser informação. Informação sobre você, sobre o que está ativo, sobre o que precisa ser ajustado. E isso dá poder, não um poder de controlar o mundo, mas um poder de entender como você está se posicionando dentro dele. E quando você entende isso, você para de culpar, para de fugir, para de negar. E começa a assumir o estado, assumir a frequência, assumir a responsabilidade. E essa responsabilidade não pesa, ela liberta, porque tira você da posição de vítima e coloca na posição de escolha. Agora existe direção, agora existe clareza, agora existe ação consciente. E isso muda completamente a experiência, porque você não está mais perdido tentando encontrar respostas externas, você está ajustando o interno e observando o externo responder. E essa resposta começa a ficar cada vez mais evidente, cada vez mais rápida, cada vez mais direta, porque quanto mais consciente você se torna, menos interferência existe, menos ruído, menos conflito interno e mais alinhamento. E alinhamento é o que permite que a realidade se reorganize com facilidade, sem esforço excessivo, sem desgaste, sem aquela sensação de estar lutando contra tudo. Agora existe fluxo, existe sincronicidade, existe coerência. E isso não vem de sorte, vem de posicionamento.
de frequência, de estado. E quanto mais você sustenta isso, mais natural se torna, mais automático. Mas agora, um automático consciente, um automático escolhido. E isso muda completamente o jogo, porque antes você era guiado por padrões inconscientes. Agora, você começa a guiar. Antes você repetia, agora você direciona. Antes você reagia, agora você decide. E essa transição é o que define tudo, porque não se trata de controlar cada detalhe, se trata de sustentar um estado que naturalmente conduz você para uma versão diferente da realidade, uma versão onde as coisas fazem sentido, onde as respostas aparecem, onde o caminho se revela, não porque foi planejado passo a passo, mas porque você está alinhado com ele, e esse alinhamento é contínuo, é construído momento a momento, escolha por escolha, estado por estado, e cada pequeno ajuste vai moldando a experiência, vai refinando a percepção, vai aproximando você da versão mais coerente com o que você decidiu ser. E nesse ponto, a dúvida começa a desaparecer, a insegurança perde força, a necessidade de controle diminui, porque existe confiança, não em algo externo, mas no próprio processo, na própria consciência, na própria capacidade de perceber, ajustar e sustentar. E isso traz algo que não depende de circunstância, estabilidade interna, clareza, presença. E quando você vive assim, a realidade deixa de ser um lugar onde você tenta sobreviver e se torna um campo onde você escolhe como quer existir. E isso muda absolutamente tudo, porque no final não é sobre o que acontece fora, é sobre quem você é enquanto isso acontece. E quando isso está claro, você não se perde mais, você não se desconecta mais, você não se abandona mais, você permanece presente, consciente, alinhado, e é desse lugar que toda transformação real acontece. Agora tudo se conecta, nada do que você ouviu aqui é separado. É um único sistema, uma única estrutura. A mente define a base, o subconsciente repete o padrão, a fé ativa o estado, a emoção dá força, a vibração sustenta, o tempo deixa de limitar e a realidade responde, sempre responde. Agora entende isso com clareza total. Você nunca esteve travado, nunca esteve atrasado, nunca esteve sem saída. Você só estava operando sem consciência, repetindo padrões que nem eram seus, vivendo versões que não escolheu de forma consciente. Mas agora isso mudou, porque agora você viu, e quando você vê, não tem como voltar. Você pode até tentar ignorar, pode até tentar voltar para o automático, mas no fundo, você sabe que cada pensamento importa, sabe que cada emoção direciona, sabe que cada estado define, e principalmente, sabe que a realidade não está acontecendo com você, ela está acontecendo através de você. Esse é o ponto de virada. Não é quando algo externo muda, é quando você assume isso. Assume, sem desculpa, sem fuga, sem terceirizar, porque a partir daqui não existe mais vítima, só existe escolha. Escolha de estado, escolha de frequência, escolha de identidade. E cada escolha é um salto, um movimento silencioso entre uma realidade e outra. Agora presta atenção nisso. Você não precisa esperar nada, não precisa chegar lá, não precisa de permissão. A mudança não está no futuro, ela está disponível agora, neste exato segundo. Mas só acontece quando você decide sustentar, quando você decide parar de oscilar, parar de duvidar, parar de reagir automaticamente e começa a se posicionar, mesmo sem prova, mesmo sem resultado imediato, mesmo sem validação externa, porque é isso que define tudo. Não é o que você vê, é o que você sustenta antes de ver. E esse é o momento, não amanhã, não depois, agora. Escolhe quem você é neste instante, qual versão você decide sustentar, qual frequência você aceita manter, porque a resposta para isso já está moldando o próximo segundo da sua realidade. Não existe pausa, não existe espera, não existe um dia. Só existe esse momento, e o que você faz com ele? Agora faz algo simples,
mas faz com consciência. Escreve nos comentários. Eu sou o criador de minha realidade. Mas não escreve por impulso. Escreve entendendo. Entendendo que isso não é frase. É posicionamento. É decisão. É identidade. E se você chegou até aqui, você já sentiu. Algo mudou. Talvez sutil. Talvez forte. Mas mudou. E isso é só o começo. Porque quanto mais você aplica, mais claro fica. Mais rápido responde. Mais real se torna. E chega um ponto em que você não volta mais, porque você deixa de acreditar e começa a experimentar diretamente, sem intermediários, sem dúvida, sem precisar provar nada para ninguém, só vivendo, só observando, só ajustando e vendo a realidade acompanhar. E quando isso acontece, você entende de uma vez por todas. O poder nunca esteve fora, nunca esteve escondido, nunca esteve distante. Ele sempre esteve aqui, em você, esperando você assumir. E agora, não tem mais como dizer que não sabia. Agora é com você.